Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou o professor Manassés Antônio, professor de matemática. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Qual o objetivo da nossa aula? Classificar os quadriláteros em relação a seus lados e ângulos, certo? Você lembra o que são quadriláteros? Pessoal, quadriláteros nada mais é do que um polígono que possui 4 lados. Está aqui um polígono, né, que possui 4 lados e, consequentemente, 4 ângulos. Aqui já temos uma propriedade muito importante do quadrilátero, é que a soma dos seus ângulos internos resultam em 360 graus. Por exemplo, se eu somar aqui, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D é igual a 360 graus. Certo, pessoal? Então, essa já é uma propriedade dos quadriláteros, ok? A soma dos seus ângulos internos, A mais B mais C mais D, resultam em 360 graus. Ok? Prosseguindo. Vamos analisar as medidas encontradas em cada quadrilátero. Ou seja, um quadrado, eu tenho aqui um losango, eu tenho aqui um paralelogramo, tenho aqui um retângulo e tenho aqui um trapézio. São esses 5 tipos de quadriláteros que vamos estudar hoje, ok? Então, vamos lá. Paralelogramo, pessoal. É todo quadrilátero que tem 2 pares, preste atenção, 2 pares de lados opostos paralelos, certo? 2 pares de lados opostos paralelos. Então, tá aqui, esse lado é paralelo a esse, certo? São iguais. E esse outro lado, pessoal, esse outro lado aqui é paralelo a esse, ok? Então, para ser um paralelogramo, tem que ter 2 pares de lados opostos paralelos. Está aqui a propriedade. Lados opostos iguais. Ângulos opostos iguais. Olha, esse ângulo aqui, pessoal, deixa eu mudar aqui a corzinha. Esse ângulo aqui de vermelho é oposto a esse outro, que no caso, ângulos opostos são iguais, certo? Consequentemente, esse ângulo aqui oposto, esse ângulo aqui, que está oposto a esse ângulo aqui, também são iguais, ok? Terceira propriedade, as diagonais se cruzam no ponto médio. Essas diagonais aqui, diagonal maior, diagonal menor, elas se cruzam nesse ponto aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ela se cruza nesse ponto aqui, certo? Então, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse, consequentemente, esse outro lado é igual a esse. Porque esse ponto aqui se cruza num ponto médio, é a intersecção das duas diagonais, certo? E a quarta propriedade diz que os ângulos consecutivos são suplementares. Professor, o que são ângulos suplementares? São a soma dos 2 ângulos resultam em 180 graus, certo? Ou seja, a soma de 2 ângulos são suplementares. Esse ângulo aqui
Se eu arrastar esse ângulo para cá, certo? Se eu arrastar esse ângulo para cá, ele vai formar um ângulo de 180 graus. Ok, pessoal? Então, a gente diz que eles são suplementares. Ok? Então, qual é a definição de um paralelogramo? Ele possui dois pares de lados opostos paralelos. E os ângulos opostos são iguais, certo? As diagonais se cruzam no ponto médio, certo? Ok? Agora vamos estudar 3 tipos de paralelogramos especiais. Quais são, professor? São o retângulo, o losango e o quadrado, certo? 3 tipos de paralelogramo especiais. Retângulo é um paralelogramo que possui os 4 ângulos retos. Espera aí, professor. Mas um quadrado não possui também 4 ângulos retos? Ângulos retos quer dizer ângulos de 90 graus. E isso, pessoal, então quer dizer que todo quadrado ele é um retângulo, mas nem todo retângulo ele é um quadrado. Perfeito, certo? Ó, tá aqui, ó, os 4 ângulos retos do nosso retângulo, certo? Tá aqui, representado por esse símbolo aqui, certo, pessoal? Esse símbolo aqui, ele representa um ângulo de 90 graus, 4 ângulos retos. Ok? Então, se um quadrado possui 4 ângulos retos também, então vale a definição que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, ok? Então, prosseguindo, vamos agora à definição de um losango. Losango é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais. Espera aí, professor. Mas o quadrado também não possui 4 lados iguais? Perfeito, meus amigos. Então, quer dizer que todo quadrado, ele também é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Certíssimo, muito bem. Ó, a definição de um losango é que os 4 lados são iguais, certo? Ó, os 4 lados de um losango, eles são iguais. Como todo quadrado também tem todos lados iguais, então todo quadrado ele é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, certo? Vamos recapitular? Então, todo quadrado é um paralelogramo. Todo quadrado ele é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. E todo quadrado ele é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Certo, pessoal? Está aqui algumas propriedades do losango. As diagonais são perpendiculares. O que são perpendiculares, professor? São ângulos de 90 graus, certo? São ângulos que formam 90 graus. Ó. Aqui, essas diagonais, ó, elas são perpendiculares, certo? Formam ângulos de 90 graus, certo? As diagonais são bissetris. Professor, o que é bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que divide os ângulos internos ao meio. Tudo que se divide ao meio, então as duas partes vão ser iguais, ok? Por exemplo, assim, ó. Se eu chamar esse ângulo aqui de A, deixa eu mudar a corzinha. Está aqui de vermelho. Se eu chamar esse ângulo aqui de A, consequentemente, esse outro ângulo vai ser A.
Porque esse segmento aqui de reta é uma bissetriz e dividir o ângulo ao meio, certo? Se esse ângulo aqui for beta, esse aqui também vai ser beta. Ok, pessoal? Porque divide o ângulo ao meio, é chamado de bissetriz, certo? Prosseguindo. Agora, chegou para a definição de um quadrado, que a gente já sabe que um quadrado é um paralelogramo que possui 4 ângulos retos. O que são ângulos retos? São ângulos de 90 graus. E os 4 lados iguais, certo? Está aqui, pessoal, os ângulos de 90 graus, né? Os 4 ângulos e os 4 lados iguais. Ok? Vou recapitular novamente. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, certo? E um quadrado ele é um paralelogramo, porque um paralelogramo ele possui ambos os pares de lados paralelos, ok? Ótimo. E por fim, pessoal, o nosso último quadrilátero aqui, certo? Chamado de trapézio, certo? Trapézio tem apenas um par de lados opostos paralelos, certo? Um paralelogramo, ele tem 2 pares de lados opostos paralelos. Já o trapézio, ele possui apenas um, certo? Então, e esses lados opostos paralelos são chamados de bases, certo? Bases do trapézio. Então, tá aqui, pessoal, essa base aqui menor é paralelo a esta base maior, certo? Então, já esses dois lados não paralelos são iguais, certo? Tem uma propriedade aqui no trapézio que se eu pegar esse ângulo A aqui, esse ângulo A, e somar com esse ângulo B, vai resultar num ângulo suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma dos dois resultam em 180 graus, certo? Ó, se eu pegar esse ângulo C e somar com esse ângulo D, a soma dele é 180 graus, ok? Para fecharmos com chave de ouro, pessoal, existem 3 tipos de trapézio. Trapézio isósceles, certo? É quando os seus lados não paralelos, ó, esses lados aqui que eu estou pintando aqui de vermelho, cobrindo aqui de vermelho, são os lados não paralelos. São iguais, são chamados de trapézio isósceles, certo? Porque os lados paralelos são chamados de bases, certo? Base menor, base maior, são os lados paralelos. E os lados não paralelos, né, eles são iguais, aí são chamados de trapézio isósceles. Trapézio retângulo. Trapézio retângulo, pessoal, é aquele que tem 2 ângulos internos retos. O que são ângulos retos? São ângulos de 90 graus. Olha aqui ele, ó. Ângulos de 90 graus, pessoal. Certo? 2 ângulos internos de 90 graus. São chamados de trapézio retângulo. Trapézio escaleno. Trapézio escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes e todos os ângulos internos diferentes. Ó, pessoal, deixa eu mudar aqui a corzinha e explicar aqui para vocês, ó. Esse lado aqui, esse lado é diferente desse.
um tracinho, 2 tracinhos. E esse lado aqui, vou chamar aqui de 3 tracinhos, é diferente desse, que vou chamar aqui de 4 tracinhos, certo? Consequentemente, se todos os lados são diferentes, todos os ângulos também vão ser diferentes. Esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês, bons estudos e logo mais estou enviando a atividade. Valeu, pessoal!